Fala, meus lindos do sexto ano, professor Douglas, mais uma aula de história para vocês. Amei o nosso encontro da semana passada, o prof estava morrendo de saudades de cada um de vocês e hoje o nosso tema vai ser mega legal. Mega legal por quê, professor? Porque a gente vai falar de uma cidade muito importante da Grécia Antiga, que é o nosso tema atual das nossas últimas aulas, caderno 3, para quem quiser me acompanhar, páginas 137, 138 e 139. Vamos lá, galera, abre a apostila aí, pega uma caneta, pega um papel e vamos anotar tudo que o professor vai falar hoje para vocês. Então a gente vai falar de uma cidade muito importante grega, que foi a cidade de Esparta. Esparta tem uma das histórias mais interessantes das cidades gregas, tanto Esparta como Atenas, que foram as duas cidades mais importantes da Grécia Antiga. Por que, professor? Gente, primeiro, Esparta, vamos começar falando de Esparta. A nossa outra aula daí vai ser sobre Atenas. Eu separei alguns tópicos para vocês aqui e a gente vai discutir cada um desses tópicos, tá? Primeiramente, Esparta era uma cidade de guerreiros, assim como o professor Douglas. Não sei se deu para anotar no porte físico. Não, professor, desculpa, mas não deu para anotar nem um pouquinho, é verdade, pessoal. Parece um grilo, né? Enfim, esses dias foi até confundido com um gafanhoto desses, acharam que já era nuvem de gafanhoto que estava chegando aí. Brincadeira, pessoal. Então, assim, era uma cidade de guerreiros e era uma cidade que existia uma hierarquia, existia uma divisão social. Qual era essa divisão social da cidade de Esparta, professor? Como que era dividida a sociedade espartana? Era dividida assim: esparciatas ou espartanos, que eles acreditavam ser descendentes dos dórios, que foram os fundadores da cidade, peregos e ilotas. Vou falar cada um deles para vocês. Esparciatas, presta atenção, tá ali na apostila de vocês, gente, ó. Descendentes dos dórios, conquistadores, possuíam as melhores terras e comandavam a cidade. Então, os esparciatas ou espartanos também, os dois termos estão corretos, eram aqueles que estavam por cima da carne seca, era a elite da sociedade, era aqueles que comandavam a política, era aqueles que tinham as principais terras, tá bom? Aí vinham os peregos, presta atenção aí, descendentes de gregos, se renderam aos dórios sem muita resistência, eram livres e podiam se dedicar à agricultura e ao comércio, tá? E por fim ali vinham os ilotas. Quem eram os ilotas, professor? Descendentes das populações locais que resistiram à invasão e lutaram contra os dórios, foram vencidos e dominados. Como servos, cultivavam as terras e realizavam outros serviços necessários à cidade. E olha como que era essa camada social, embora os esparciatas ou espartanos liderassem, era a elite da sociedade, eles eram uma minoria. Quer ver? Tem ali na apostila de vocês, tinha 20 mil esparciatas mais ou menos, 80 mil peregos, que era a classe média ali, e 120 mil ilotas. Era a maioria e eram aqueles que mais sofriam dentro da sociedade espartana. Aí vem ali educação para a luta, que é o nosso próximo tópico aqui. Educação para a luta. Por que educação para a luta, professor? Nós já falamos um pouquinho na nossa live de história. O que nós falamos, professor, sobre esse tópico, educação para a luta? É o seguinte: as crianças espartanas, quando nasciam, elas eram entregues, tá, ao exército, para ser criada pelo exército. Quando nascia menino, ele nascia para ser um guerreiro, esse era o principal foco dos espartanos. E quando nascia menina, ela tinha que ser uma boa reprodutora. Então, gente, olha que triste agora isso que eu vou falar para vocês. Agora, ó. Quando a criança nascia com deficiência, muitas das vezes ela era sacrificada
pelos espartanos, porque não tinha finalidade nenhuma, principalmente pelos esparciatas. Eram esses que iam para o exército, tá? Eram esses que seriam os guerreiros, os espartanos, os esparciatas, até para manter o domínio da cidade, até para manter essa hegemonia, para manter o poder. Tá? Então, eram os filhos dos esparciatas, quando nasciam, eram mandados para o exército, e aqueles que nascessem com deficiência, eles seriam sacrificados. 5 anos de idade, eles já iam para o exército, e lembra que eu falei para vocês? E eram submetidos às coisas mais assim extremas possíveis. Frio extremo, fome extrema, tudo ao extremo. Por quê, professor? Para ele se tornar um grande guerreiro, para ele saber lidar com qualquer situação extrema e não perecer com isso. Então eles iam desenvolvendo um homem forte, um guerreiro forte através desses extremos. Quando ele completava 30 anos de idade, ele era devolvido para a sociedade, e aí ele podia se casar, e aí ele podia ter filhos, mas ele continuava no exército, tá, gente? Até os 60, 65 anos de idade, ainda o guerreiro espartano lutava no exército. Professor, 60 anos de idade, dá para imaginar isso? Pensa numa pessoa preparada para a guerra, gente, uma vida inteira. E agora vem uma parte mais muito interessante, que eu falei que ia contar para vocês ali na aula, dei um spoilerzinho ali, né? Um spoiler, professor. O senhor não sabe nem falar a palavra. O professor é bem antigão, né? Dei um spoilerzinho ali na aula que eu ia falar das guerras médicas, que gerou até filme. Professor, guerras médicas? Médicos guerreando um com o outro, de branco, aquela coisa toda. Não tem nada a ver com um médico guerreando com o outro. Eles só chamavam, foi a guerra entre a Grécia e a Pérsia, tá? E só chamava de guerras médicas porque antes da Pérsia se tornar Pérsia, existiam 2 povos, os medos e os persas. E por isso, pelos medos, aí guerras médicas, tá? Mas só por isso. Mas era a guerra entre a Pérsia e a Grécia. Que filme que rendeu aqui, professor, nessas guerras médicas? Os 300. Vocês vão lembrar daquele episódio dos 300. Só para vocês lembrarem, a Grécia era bem fragmentada, gente. A Grécia era assim, ó, existiam várias cidades-estados que muitas das vezes guerreavam até entre si, que cada um tinha sua política própria, sua... Então, o exército não era um só na Grécia, era tudo fragmentado, cada cidade tinha seu próprio exército. Eles só se uniam quando vinha uma ameaça externa querendo invadir a Grécia. Aí eles uniam as cidades-estados, os exércitos, para lutar contra esses invasores. Aí o que acontece? Os persas, eles sempre queriam invadir a Grécia. Eles sempre estavam nessa guerra que foi conhecida como guerras médicas. Aí teve um episódio que os persas constroem uma ponte e conseguem, porque o que dividia a Pérsia da Grécia era o rio. E eles constroem uma ponte muito rápido, assim, foi do dia para a noite, e eles iam surpreender os gregos. Mais de 10 mil persas acabam atravessando essa ponte e estavam em direção às cidades-estado gregas. E eles iam conseguir conquistar. Não ia dar tempo do exército grego se unir para ir contra os persas. Mas o que acontece? Esparta era uma cidade de guerreiros. Então o que acontece? Eles separam seus 300 melhores guerreiros, liderados pelo rei Leônidas, os melhores, os bravos mesmo, aqueles birquizão. Separa os 300 melhores guerreiros para lutar contra esses mais de 10 mil persas. Alguns falam até em 30 mil persas. 300, imagina, gente. É muita gente. Até rendeu alguns memes aí. Ô Leandro, com quanto que a gente vai lutar mesmo? Você já deu uma entrevista, já deve ter dado risada com esse meme, mas agora vai fazer mais sentido ainda. Tá? Então esses 300, os persas estavam numa estrada, tá? Que não dava para fugir, aquela estrada, e foi ali a batalha dos 300, nessa estrada. Esses 300 guerreiros espartanos, eles foram para lutar, para segurar os persas, tempo suficiente para que os outros exércitos gregos se unissem para expulsar os persas da Grécia. Professor, então é o seguinte, beleza, eles conseguiram.
Eles mataram os 30.000 persas. Ganhou. Quem ganhou, professor? Foram os espartanos, eu tenho certeza. Eles eram guerreiros, mesmo sendo em pequena quantidade, eles ganharam a guerra. Não. Morreram todos, gente. Não sobrou um para contar a história. Mas e aí, professor? Então eles perderam? Não. Eles conseguiram atingir o objetivo. Eles conseguiram, que era aquele, não era ganhar, era segurar os persas até que os exércitos gregos se juntassem para expulsar os persas. E eles conseguiram fazer isso daí. Eles conseguiram segurar os persas tempo suficiente. O exército grego se junta e linha na pipa com os persas. Expulsaram os persas do território grego. Olha que legal, gente. Isso rendeu um filme, tá? Um filme que foi muito legal. Não aconselho muito assim para vocês, até porque tem muito sangue, muita morte, mas é um filme histórico aí bem legal. Lógico que vai mais pro lado da ficção, mas conta a história também. E aí dá para você entender um pouquinho tudo isso que o professor está falando. Na política existiam 2 reis, tá? Existiam 2 reis. O homem só participava da política depois dos 30 anos de idade. E só os esparciatas que participavam da política, tá? Só eles participavam da política. Ao completar 30 anos, os espartanos do sexo masculino se tornavam cidadãos, podiam voltar para casa podiam voltar para casa, eram obrigados a se casar, ter filhos, e só aí que eles participavam da política. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a divisão dessa política, tá? Mas eram 2 reis, professor, em Esparta, 2 reis que comandavam, cada um com a sua função, mas existiam esses 2 reis e depois alguns outros cargos ali que existiam dentro da política espartana. E depois vem as mulheres espartanas. Agora vai para as meninas, só para elas compreenderem como a vida da mulher espartana era, como não era fácil. A mulher espartana também era uma guerreira. Quando os homens saíam para a guerra, quem tinha o papel de defender a cidade eram as mulheres, mas presta atenção. Até os 7 anos de idade, as mulheres de Esparta recebiam a mesma educação que os homens. A partir dessa idade, a formação se voltava para a geração e o cuidado dos futuros guerreiros espartanos. No entanto, como os homens se dedicavam intensamente à proteção militar, em comparação com outras cidades, estados gregas, o espaço de atuação das espartanas era bem mais amplo. Elas podiam exercer atividades políticas, treinamento militar, prática de